Olá, turmas. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo, não é isso? Espero que estejam todos bem, né? Na minha aula anterior de filosofia, nós abordamos um pouco da perspectiva filosófica, né? Do conceito de verdade e ignorância, e hoje nós vamos tentar dar uma concluída, né? Dar uma fechada nesse assunto, avançando um pouco mais nessa discussão histórica e filosófica, né, sobre a questão da verdade, né? Como eu falei para vocês, né, essas discussões elas necessitam de um certo aprofundamento da pesquisa, né, e do interesse de vocês pela leitura e pela busca, né, desses conceitos filosóficos que vão sendo estudados ao longo do ano, tá certo? Devido à questão do nosso tempo, os nossos apontamentos aqui geralmente são bem simplificados, né, bem resumidos, tá certo? Bom, então hoje nós vamos falar um pouco sobre as concepções de verdade e a história, né? Antes de iniciar, né, de adentrar, eu queria trazer para vocês esse texto, né, junto com essa pintura, né? Foi um texto que chamou muito minha atenção, né, justamente por conta da discussão do nosso assunto, né? E o nome dessa pintura que vocês veem ao lado é a verdade saindo do poço, né? Mostrada ao lado, né? No caso, eu peguei o texto, de autoria de Jean-Léon Gérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século XIX. Segundo essa parábola, a verdade e a mentira se encontram um dia. A mentira diz a verdade: hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira, pois o dia era realmente lindo. Elas passaram muito tempo juntas, chegando, finalmente, ao lado de um poço. A mentira diz a verdade: a água está muito boa, vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. Elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo nele sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque, em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Achei fantástico esse texto, essa reflexão, né, principalmente no momento que a gente vive hoje, né, onde as mentiras são dadas como verdades, né, as notícias, as informações passadas, né, principalmente por veículos de informação, como a gente tem, né, como o WhatsApp. É muito comum a gente ter a circulação de mentiras e essas mentiras serem tidas como verdades, né? Além disso, a gente está no momento, né, no século XIX, um momento de transformação do mundo aí, né, o momento em que essa pintura foi realizada, né, em que o avanço da ciência, a ciência passava a se consolidar, né, enquanto forma de produção do conhecimento, né? Então a pintura ela vem justamente nesse momento, né? Ela é feita no momento em que a sociedade está em bastante conflito, né? Principalmente nas mudanças da concepção do que é verdade e do que é mentira, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, né? Porque a verdade, apesar dela ser colocada como algo que está posto, algo concreto e imutável, né, a gente precisa entender que a verdade ela é uma construção histórica, né, e que vai ser proporcionada através da realidade social que nós vivemos, né? A partir da nossa realidade que nós vamos construindo as ideias daquilo que nós temos como verdade e como mentira, né? Eu gosto sempre de utilizar a religião como exemplo porque ela é fácil de entender essa questão, né? Entendendo que no mundo hoje existem cerca de mais de 5.000 religiões diferentes uma da outra e que cada uma prega a sua verdade, é fácil de perceber como a nossa formação social, que no caso da nossa formação, da nossa sociedade
brasileira, né? É uma formação cristã, por exemplo, diferente de outros países, né? Nós vamos, a partir dessa formação religiosa, vamos construindo verdades, né? Verdades que nós acreditamos, né? E que não vai ser essa mesma verdade para, por exemplo, pessoas de origem budista, pessoas de origem judaica, pessoas de origem islâmica, e assim é diferente de outras formações culturais, né? Não só religioso, mas cultural, social, tá certo? E essa mudança de sentido da verdade, ela vai ser referente e importantíssima para a organização social, né? Historicamente, a verdade, ela vai se adaptar à forma como nós nos organizamos enquanto ser humano em sociedade, né? E aí eu coloco essa mudança, divido essa mudança em forma de organização aí através dos modos de produção. E o que é o modo de produção? Os modos de produção é a forma de produzir riqueza em determinado momento histórico, né? Nós vamos ter 3 modos de produção predominantes, né? Antes desses, né, durante a pré-história e durante o desenvolvimento da humanidade, antes de chegarmos à antiguidade, nós vamos ter o comunismo primitivo, mas não vou falar sobre ele, né? A gente vai ter o escravismo a partir da antiguidade clássica, que o escravismo, né, principalmente nas sociedades gregas e na sociedade grega e na sociedade romana, esse escravismo ele vai possibilitar, né, através da exploração da mão de obra escrava, né, o desenvolvimento intelectual da sociedade grega e da sociedade romana. Tanto é que a exploração dessa força de trabalho durante esse período clássico vai fazer com que os grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles tenham uma concepção negativa do trabalho, né? Colocando o trabalho como algo negativo, como algo que não seja digno do ser humano, né? Que o ser humano mais desenvolvido cabe o processo de pensar a sociedade, né? E aí, nessa concepção, quando a gente vê o Platão e o Sócrates e o Aristóteles, por exemplo, defendendo essa ideia, né, de que o trabalho é algo ruim, né, é algo degradante, não é que é algo ruim, ele é algo necessário para a sociedade, mas ele é degradante. Na verdade, o que a gente percebe é que, na verdade, eles estão sustentando a forma de sociedade que eles vivem, né? Legitimando a forma de exploração escravista que a sociedade deles realizavam para poder explorar a riqueza. Diante disso, né, durante a Idade Média, a gente vai ter uma mudança, né, isso aqui de uma maneira extremamente resumida, né, historicamente, isso aqui necessitaria de muitas e muitas aulas para que a gente falasse nos mínimos detalhes, né? Mas durante a Idade Média a gente vai ter uma mudança, né, e essa mudança vai sair do escravismo e vamos passar para a servidão, né? No feudalismo a gente vai ter uma sociedade extremamente dividida, né, socialmente, né, entre a clero, nobreza, né, e os servos. Aos servos vai restar o trabalho, né, ao clero o desenvolvimento das instituições religiosas e o pensamento, né, e a nobreza o governo, né, e a dominação social, né, através da posse da terra. Diante disso, no feudalismo, a gente vai ter toda a forma de conhecimento concentrada na mão da igreja, na igreja católica, que vai se consolidando historicamente nesse período, né? Diante disso, nós vamos ter uma sociedade que vai colocar toda a verdade e todo o conhecimento nas mãos da igreja. Ou seja, tudo que é verdade naquela sociedade ali tem que ser dito pela igreja. Tudo que for contestando a igreja, no caso a igreja católica, ela vai ser punida historicamente, né? Para vocês perceberem como a ideia de verdade ela vai mudando ao longo da história, né? A ideia aqui, né, não é nem adentrar os modos de produção, falar exatamente sobre eles, mas mostrar como o conceito de verdade ele vai mudando historicamente ao longo da história, de acordo com a sociedade que nós vivemos. E aí nós chegamos à sociedade capitalista, né, que começa a se desenvolver a partir das grandes navegações, mas só vai se consolidar com a Revolução Industrial, lá no século XIX,
né? E na sociedade capitalista, nós precisamos ter uma abrangência desse conceito de verdade, né? Primeiro porque agora, né, a gente vai sair de um teocentrismo, né, de uma sociedade onde Deus é o centro de tudo, né, onde o rei é escolhido por Deus, no caso, que é a representação de Deus está na Igreja Católica, e vai passar para uma sociedade em que o desenvolvimento técnico, né, a partir da Revolução Industrial, da indústria, do surgimento das grandes cidades, né, e do surgimento do trabalho assalariado, vai fazer com que a concepção de verdade passe a ser outra, né? Além disso, a gente vai ter uma coisa que vai surgir nesse período também, né, que é a produção do conhecimento sistematizado, né, da ciência, das grandes universidades, né, das pesquisas científicas, né? Diante disso, o conhecimento, a verdade vai estar atrelada no capitalismo a justamente esse desenvolvimento técnico, né, da indústria e da produção, né? Porém, essa concepção de verdade no capitalismo, ela também vai estar atrelado à sustentação de uma forma de sociedade desigual, que é o capitalismo, através do individualismo, né? Que vai ser uma das características, né? Agora, o homem passa a ser o centro, né? O antropocentrismo. A gente deixa o teocentrismo de lado na Idade Média e passa a viver numa sociedade antropocentrista, né? Onde o homem agora é o motor do desenvolvimento histórico, tá certo? No caso aí a classe dominante que vai surgindo nesse período, a burguesia que vai construindo essa concepção de verdade que vai ser utilizada até os dias de hoje, né? Apesar da gente ter críticas, né, e pensadores que vão fazer críticas a essa forma de pensamento, ela ainda é dominante, né? Justamente e aí uma característica da busca pela verdade em todos os momentos é justamente o saber e a realização do saber, né? Que é a busca do conhecimento. Essa busca do conhecimento ela vai existir em todas as formas de sociedade, independente de qual forma de organização a gente esteja falando, né? E sempre, geralmente, né, sempre querendo, né, o saber e a realização do saber, né? E aí essa realização do saber na sociedade atual, ela vai se consolidando através justamente das pesquisas científicas que vão tentando trazer a verdade à tona, né? Trazer essa concepção de verdade, né? Bom, gente, diante disso, eu trouxe duas citações que trazem uma grande reflexão, muito interessante sobre essa questão de verdade, da Marilena Chauí, né, autora do livro Convite à Filosofia, que é o livro que eu me baseei para organizar essas aulas de vocês, tá certo? Sobre esse assunto. E nesse, ela vai dizer o seguinte: as verdades, né, ou seja, os conteúdos conhecidos, mudam. A ideia da verdade, a forma de conhecer, muda, mas não muda a busca do verdadeiro, isto é, permanece a exigência de vencer o senso comum, o dogmatismo, a atitude natural e seus preconceitos. É a procura da verdade e o desejo de estar no verdadeiro que permanecem. A verdade se conserva, portanto, como um valor mais alto do que aspira o pensamento. Essa frase dela é muito interessante, principalmente quando ela vai dizer, né, que as verdades, os conteúdos conhecidos, né, que a verdade é tudo aquilo que a gente conhece como concreto, né, entendendo a verdade como algo concreto, algo real, que está do nosso lado, até a gente descobrir que ele não seja mais verdadeiro, né, mas até lá ele se coloca como verdadeiro, né. Ou seja, até as verdades mudam, como eu falei ao longo da história. A ideia da verdade, né, que é a forma de conhecer a verdade, né, que é a forma de buscar o conhecimento, que em alguns momentos da história foi a religião, depois essa forma de buscar a verdade passou a ser a ciência, por exemplo. Ou seja, a forma de conhecer também muda. O que não muda é a necessidade humana de estar sempre buscando o verdadeiro, né? Ou seja, é a procura da verdade e o desejo de estar no verdadeiro que estão sempre presentes na história da humanidade, né? E aí, para concluir, né, eu trago essa outra frase dela também, que eu achei bastante interessante, que vai dizer o seguinte: a verdade é ao mesmo tempo frágil e poderosa. Frágil porque os poderes estabelecidos podem destruí-la, assim como mudanças teóricas podem substituí-la por outra. Poderosa porque a exigência do verdadeiro é o que dá sentido à existência humana. Muito interessante também essa frase, né? Principalmente no momento que a gente
vive hoje, né, onde que a gente vê uma legitimação das chamadas fake news, né, das notícias falsas, em que as pessoas reproduzem notícias falsas como se fossem verdadeiras e se recusam a acreditar que são falsas, justamente porque nós vivemos um momento, como eu já expliquei na outra aula, um momento de pós-verdade, né, um momento onde a ideia do indivíduo é que cada um tem a sua própria verdade. Né? Se cada um tem a sua própria verdade, eu posso inventar a mentira que eu quiser e colocar como verdade. É basicamente a interpretação daquele primeiro texto que a gente viu no início da aula, né, onde a mentira rouba as roupas da verdade e anda por aí até hoje se fingindo de verdade, né, até os dias de hoje. Pois bem, gente, a aula de hoje, né, como aula de filosofia, ela pretende trazer mais reflexões, né, para vocês sobre esse tema, né? Para que vocês busquem pesquisar sempre, né? Que vocês buscar fontes verídicas daquilo que vocês ouvem enquanto informação, enquanto notícia, né? Existem vários meios de informação que vocês podem estar buscando sempre, tá certo? Para tentar evitar sempre ao máximo cair nessas notícias falsas. E sobre a questão do conhecimento, não tem outra saída a não ser se aprofundar. Sempre ler, pesquisar, buscar sempre se aprofundar naquilo que a gente quer ser, naquilo que a gente busca enquanto verdadeiro, né, para a nossa existência. O que importa é isso, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.